Débora, uma mulher de coração puro e vida simples, via sua rotina de faxineira em uma luxuosa mansão ser abruptamente transformada pela chegada de um homem ferido e sem memória. Anselmo, o herdeiro de uma vasta fortuna, acostumado ao poder e ao luxo, de repente se via dependente da bondade de uma desconhecida. Enquanto ela cuidava de seus ferimentos físicos, ele, sem saber, começava a curar feridas antigas na alma dela, e ela, com sua simplicidade e ternura, despertava nele sentimentos que o dinheiro jamais poderia comprar. O destino os uniu de forma inesperada, tecendo uma trama onde a inocência encontraria o poder, e a perda de memória poderia ser o caminho para a descoberta de um amor verdadeiro. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Débora cantarolava baixinho uma melodia qualquer, enquanto espanava os suntuosos móveis da biblioteca da mansão dos Alcântara. O sol da manhã entrava preguiçosamente pelas amplas janelas, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar antes de serem capturadas por seu fiel espanador. Era mais uma terça-feira em sua rotina, como faxineira na imponente residência. Um trabalho que, apesar de cansativo, garantia o sustento de sua pequena e amada família. Sua mãe doente e seu irmão mais novo, Pedrinho, que sonhava em ser jogador de futebol. Seus pensamentos, como de costume, viajavam entre as contas a pagar e a esperança de dias melhores. Dona Carmen, sua mãe, precisava de remédios caros e a bolsa de estudos de Pedrinho na escolinha de futebol não cobria todos os custos. Débora suspirou, um suspiro que carregava o peso de suas responsabilidades, mas também a força de sua resiliência. Ela era jovem, apenas 24 anos, mas a vida já lhe ensinara a ser forte. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, brilhavam com uma mistura de preocupação e uma inabalável bondade. Naquela manhã, a mansão estava particularmente silenciosa. Os patrões, a família Alcântara, estavam em uma de suas muitas viagens internacionais. Apenas alguns seguranças e outros poucos empregados circulavam pelo local. Débora gostava dessa quietude. Permitia que ela se concentrasse em seu trabalho e em seus próprios devaneios. Terminada a biblioteca, ela seguiu para a ala leste, onde ficavam os quartos de hóspedes, raramente utilizados. Ao passar pelo jardim de inverno, um espaço magnífico com um teto de vidro e plantas exóticas, ouviu um barulho estranho vindo dos fundos da propriedade, próximo ao muro alto que a separava de uma pequena mata nativa. Parecia um gemido contido, seguido de um baque surdo. Seu coração deu um salto. Hesitou por um instante. Deveria chamar a segurança, mas a curiosidade e uma estranha sensação de urgência a impeliram a investigar. Com passos cautelosos contornou a piscina e seguiu por uma pequena trilha de pedras que levava a um portão de serviço, geralmente trancado. Para sua surpresa, o portão estava entreaberto. O som veio novamente, mais claro agora. Um lamento de dor. Débora empurrou o portão devagar, o rangido metálico ecoando no silêncio. E então, ela o viu. Caído perto de um arbusto denso, um homem. Suas roupas, embora sujas de terra e rasgadas em alguns pontos, eram visivelmente caras. Um terno escuro, provavelmente de grife, agora estava amassado e manchado. Havia sangue em sua testa, escorrendo por um corte feio logo acima da sobrancelha direita. Ele estava pálido, os lábios entreabertos enquanto respirava com dificuldade. Débora levou as mãos à boca, o espanto paralisando-a por um segundo. Quem era aquele homem? Como viera parar ali? Parecia ter caído do muro, ou talvez sido jogado. A ideia a fez estremecer. Senhor? Senhor, está me ouvindo? Ela chamou, aproximando-se com cautela. O homem gemeu novamente, tentando mover a cabeça, mas uma careta de dor o deteve. Seus olhos se abriram minimamente, mas pareciam não focar em nada. Eram de um azul intenso, um azul que Débora nunca tinha visto, agora turvados pela confusão e pela dor. Preciso... ajuda, ele sussurrou,
a voz rouca e fraca. O instinto de Débora falou mais alto que qualquer receio. Aquele homem precisava de socorro, e rápido. Ela olhou em volta, procurando por algum sinal de perigo, mas tudo estava quieto. Os seguranças faziam ronda na frente da casa, longe dali. Calma, vou ajudar o senhor. Não se mova muito, disse ela, a voz tentando transmitir uma tranquilidade que ela mesma não sentia por completo. Ajoelhou-se ao lado dele, o cheiro de terra úmida e algo metálico, sangue, invadindo suas narinas. Com delicadeza, tocou a testa dele, afastando uma mecha de cabelo escuro e rebelde que caía sobre o ferimento. A pele dele estava fria. Quem é você? Ele murmurou, os olhos azuis tentando fixá-la. Meu nome é Débora. Eu trabalho aqui. O senhor precisa de um médico. Como o senhor chegou aqui? Ele franziu o senho, uma expressão de profunda confusão tomando seu rosto. Eu não sei, não me lembro de nada. Sua voz era um fio. Minha cabeça dói tanto. Amnésia. A palavra piscou na mente de Débora. Ele não se lembrava de nada. Isso complicava tudo, mas também aumentava sua preocupação. Ele estava vulnerável, completamente perdido. Tudo bem, não se esforce, ela disse suavemente. Vou buscar ajuda. Fique aqui, por favor. Mas ao menear levantar-se, a mão dele, fraca, mas surpreendentemente firme, segurou seu pulso. Não me deixe sozinho. Havia um pânico genuíno em sua voz, o pânico de uma criança perdida. O coração de Débora se apertou. Aqueles olhos azuis, agora suplicantes, a desarmaram. Ela não podia simplesmente deixá-lo ali e correr para chamar os seguranças. E se ele tivesse fugindo de algo ou alguém? E se os seguranças, sem entender a situação, o tratassem com hostilidade? Além disso, a família Alcântara era muito reservada. Um estranho ferido em sua propriedade poderia gerar um escândalo que ela, uma simples faxineira, não queria causar e que poderia custar seu emprego. Uma ideia arriscada, talvez imprudente, começou a se formar em sua mente. Ela morava em uma pequena casa nos fundos de um terreno alugado, a poucos quarteirões dali. Era humilde, mas acolhedora. Sua mãe, com seus conhecimentos de enfermagem de tempos passados, antes da doença a debilitar, poderia ajudar com os primeiros socorros. Consegue andar um pouco se eu te apoiar? Ela perguntou, a decisão já tomada, por mais impulsiva que fosse. Ele a encarou, a confusão ainda presente, mas um traço de confiança começando a surgir em seu olhar. Acho que sim. Com dificuldade, Débora o ajudou a se levantar. Ele era mais alto e mais pesado do que parecia. Apoiou o braço dele sobre seus ombros, sentindo o peso do corpo dele contra o seu. O perfume caro dele, mesmo misturado ao odor de terra e sangue, era perceptível. Um perfume que falava de um mundo muito distante do dela. Vamos devagar, ela instruiu, guiando-o para fora do terreno da mansão pelo mesmo portão de serviço. A rua estava deserta àquela hora da manhã. O caminho até sua casa era curto, mas pareceu uma eternidade, com o homem gemendo baixinho a cada passo e Débora lutando para sustentá-lo. Chegaram à sua modesta casa. O portãozinho de madeira pintado de azul estava solto em uma das dobradiças, e o pequeno jardim da frente, apesar de bem cuidado por ela, mostrava a simplicidade do lugar. Empurrou a porta da sala, que rangeu em protesto. "Mãe! Pedrinho!" chamou. Dona Carmen apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Seus olhos, espelhos dos de Débora, arregalaram-se ao ver a filha amparando um homem ferido e desconhecido. Pedrinho, com seus 12 anos e cabelos espetados, surgiu logo atrás, a curiosidade estampada no rosto. "Débora, minha filha, o que aconteceu? Quem é este homem?" perguntou Dona Carmen, a voz embargada pela preocupação, aproximando-se rapidamente. "Mãe, ele está ferido. Eu o encontrei perto da mansão. Parece que... ele não se lembra de nada", explicou Débora apressadamente, enquanto guiava o homem até o pequeno sofá puído na sala. Ele desabou no assento, exausto. Pedrinho olhava para o estranho com uma mistura de medo e fascínio. "Ele é um super-herói que caiu?" perguntou, os olhos brilhando. Débora não pôde evitar um meio sorriso. "Acho que não, meu amor, mas ele precisa da nossa ajuda." Dona Carmen, apesar da surpresa inicial, logo assumiu uma postura prática.
Pedrinho, traga a caixa de primeiros socorros do meu quarto. Débora, ajude-o a se deitar com mais conforto. Precisamos limpar esse ferimento na cabeça. Enquanto Dona Carmen cuidava do corte na testa do homem com uma habilidade surpreendente, limpando-o com cuidado e aplicando um antisséptico que o fez estremecer, Débora observava o estranho. De perto, mesmo pálido e ferido, ele era inegavelmente bonito. Traços fortes, um maxilar bem definido, nariz reto. As mãos, agora relaxadas sobre o colo, eram grandes com dedos longos, mãos que não pareciam conhecer o trabalho pesado. Quem seria ele? Um empresário? Um artista? Um milionário, como os Alcântara? Ele adormeceu logo após o curativo ser feito, exaurido pela dor e pelo esforço. Dona Carmen suspirou olhando para Débora. Você fez bem em trazê-lo, minha filha. Mas isso é sério. Ele precisa ir a um hospital, fazer exames, e precisamos avisar a polícia sobre ele ser uma pessoa desaparecida. Débora assentiu. Eu sei, mãe, mas ele estava com tanto medo. Pediu para eu não deixá-lo sozinho. E se ele estiver em perigo? Se alguém o machucou e o deixou lá? Ela estremeceu. Ele não se lembra nem do próprio nome. Podemos chamá-lo de Anjo, sugeriu Pedrinho, que observava tudo com atenção. Ele caiu quase do céu, né? Débora sorriu para o irmão. É um bom nome provisório, querido. Olhou para o homem adormecido. Anjo. Parecia combinar com a vulnerabilidade que ele demonstrava, apesar da aparência imponente. Amanhã cedo veremos o que fazer, decidiu Dona Carmen. Por ora, deixe-o descansar. Você também precisa, Débora. Foi um susto e tanto. Débora concordou, mas sabia que o sono demoraria a chegar. Enquanto preparava um caldo quente para quando o anjo acordasse, sua mente fervilhava. Ela, uma simples faxineira, agora tinha um milionário, pois ela tinha poucas dúvidas sobre a origem abastada dele, desmemoriado sob seu teto. Era uma situação que beirava o surreal. Olhou para as próprias mãos, calejadas do trabalho. O que o destino estava tramando ao cruzar caminhos tão distintos. Mais tarde, quando a casa estava em silêncio e apenas o som da respiração suave do homem adormecido ecoava na pequena sala, Débora se aproximou. Cobriu-o com uma manta velha, mas limpa e cheirosa. Observou seu rosto sereno no sono. Havia algo nele, uma tristeza subjacente talvez que a tocava profundamente. Sentiu uma compaixão imensa e, estranhamente, um senso de proteção. Ela não sabia seu nome verdadeiro, não conhecia sua história, seus vícios ou virtudes, mas naquele momento ele era apenas um ser humano necessitado de cuidado. E Débora, com seu coração generoso, estava disposta a oferecer o pouco que tinha. Mal sabia ela que aquele ato de bondade impulsiva estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo, de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Ao se afastar, um pequeno objeto metálico caiu do bolso interno do paletó dele, que ela havia colocado sobre uma cadeira. Curiosa, pegou-o. Era um broche pequeno, mas elegante, com as iniciais AM entrelaçadas. Anselmo Medeiros. O nome completo brilhou em sua mente, não como uma lembrança, mas como uma dedução lógica ao ver as iniciais. Seria esse o seu nome? Anselmo. Combinava com ele, pensou. Anselmo. Ela guardou o broche com cuidado, sentindo que aquela pequena peça poderia ser a primeira chave para desvendar o mistério daquele homem. A noite lá fora estava escura e silenciosa, mas dentro da pequena casa de Débora, uma história extraordinária apenas começava a se desenrolar. Uma história de perda, cuidado e talvez de um amor que nasceria das cinzas do esquecimento. Débora sentia um frio na espinha, uma mistura de medo e excitação. A vida, que até então seguira um curso previsível e difícil, de repente ganhara contornos de um romance desconhecido. O sol da manhã seguinte encontrou Anselmo, ou Anjo, como Pedrinho insistia em chamá-lo, ainda mergulhado em um sono profundo, porém mais tranquilo. Débora, que mal pregara os olhos durante a noite, revezando-se com a mãe nos cuidados e na vigília, observava-o da soleira da porta da sala. A luz matinal que se infiltrava pela janela modesta suavizava os traços do rosto dele, apagando um pouco da tensão que ainda residia em sua testa franzida. O curativo feito por Dona Carmen parecia limpo, e a palidez da noite anterior dera lugar a um leve rubor nas maçãs do rosto.
Ela se perguntava que tipo de sonhos ele estaria tendo, se eram fragmentos de uma vida esquecida ou apenas o vazio da amnésia. O broche com as iniciais AM estava guardado em sua gaveta de roupas íntimas, um pequeno segredo que ela ainda não decidira como usar. Deveria confrontá-lo com aquilo. Talvez fosse melhor esperar que ele recobrasse alguma lembrança por si só. Bom dia, flor do dia! A voz carinhosa de Dona Carmen a despertou de seus pensamentos. Ela trazia uma xícara de café fumegante. Ele parece melhor, não acha? Débora aceitou o café, o aroma forte e familiar, trazendo um conforto instantâneo. Sim, mãe. Dormiu a noite toda. Mas e agora? O que faremos? Dona Carmen sentou-se ao lado dela na pequena mesa da cozinha, seus olhos sábios fixos na filha. Precisamos ser prudentes, Débora. Ele não se lembra de quem é, e isso é perigoso, tanto para ele quanto para nós. Mas também não podemos simplesmente colocá-lo na rua. Ele está vulnerável. Ela fez uma pausa, bebericando seu café. Vamos dar-lhe o café da manhã. Quando ele acordar, conversaremos com calma. Tentaremos descobrir mais alguma coisa. Se ele continuar sem memória, talvez devêssemos procurar um hospital público que possa orientá-lo, ou até mesmo a assistência social. A ideia de entregá-lo a estranhos, mesmo que fossem autoridades competentes, causava um aperto no coração de Débora. Ela sabia que era o certo, o racional a se fazer. Mas uma parte dela, a parte que se comovera com a vulnerabilidade naqueles olhos azuis, resistia. Não demorou muito para que ouvissem um movimento na sala. Anselmo estava acordando. Ele se sentou no sofá devagar, a mão instintivamente indo para a cabeça, onde o curativo repousava. Seus olhos azuis, agora mais claros e alertas, percorreram o ambiente com uma expressão de completa desorientação. Viu Débora e Dona Carmen na cozinha e pareceu relaxar minimamente. Bom dia, disse Débora, aproximando-se com um sorriso suave. Dormiu bem? Ele a encarou, a confusão ainda pairando em seu olhar. Onde estou? O que aconteceu? Sua voz estava menos rouca, mas ainda carregada de incerteza. O senhor está na minha casa, explicou Débora pacientemente pela segunda vez. Eu o encontrei ontem, perto do meu trabalho. Estava ferido e não se lembrava de nada. Anselmo levou a mão ao curativo. Ferido. Ah, sim, minha cabeça. Ele tentou vasculhar a mente, buscando qualquer fragmento de memória, qualquer pista sobre sua identidade, mas encontrou apenas um vasto e assustador vazio. Um calafrio percorreu sua espinha. Era como se sua vida tivesse começado no momento em que abriu os olhos e viu o rosto preocupado de Débora. Quem sou eu? Perguntou ele, a voz embargada por uma angústia palpável. Débora sentiu o coração condoer-se. Nós não sabemos. O senhor não disse seu nome. Ela hesitou pensando no broche. Não encontramos nenhum documento com o senhor. Pedrinho entrou na sala naquele momento, vindo de seu quarto, já uniformizado para uma escola. Ao ver o anjo acordado, abriu um sorriso largo. Bom dia, anjo, você está melhor? Anselmo olhou para o menino surpreso. Anjo? Débora corou levemente. É meu irmão, Pedrinho. Ele te deu esse apelido. Para a surpresa de Débora, um leve sorriso curvou os lábios de Anselmo. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez seus olhos azuis brilharem por um instante. Anjo, bem, é melhor do que desconhecido, ele disse, e havia um toque de humor em sua voz. Dona Carmen aproximou-se com uma bandeja. Preparei um café da manhã para você, meu filho. Coma alguma coisa, vai lhe fazer bem. Havia pão fresco, queijo, uma xícara de café com leite e uma fatia de bolo de fubá, simples, mas apetitoso. Anselmo olhou para a comida e sentiu o estômago roncar. Percebeu que estava faminto. Obrigado. Vocês são muito gentis. Enquanto ele comia com um apetite surpreendente, Débora e Dona Carmen trocaram um olhar. Havia uma decência nele, uma educação que transparecia mesmo em sua confusão. Ele agradecia a cada gesto. Seus obrigado e por favor soavam naturais, não forçados. Então, eu realmente não me lembro de nada? Ele perguntou, após limpar a boca com um guardanapo de pano simples. Nenhuma pista? Minhas roupas estavam bastante sujas e um pouco rasgadas, disse Débora. Mas são roupas de boa qualidade. Muito boas, na verdade.
Ela omitiu o detalhe do terno de grife, não querendo pressioná-lo. Ele suspirou, a frustração voltando a sombrear seu rosto. É como estar em um pesadelo. Eu olho para minhas mãos e não sei o que elas fizeram. Olho no espelho e vejo um estranho. Dê tempo ao tempo, aconselhou Dona Carmen com sua voz calma. Às vezes a memória volta aos poucos. Não se pressione. Nos dias que se seguiram, uma rotina peculiar se estabeleceu na pequena casa. Débora continuou trabalhando na mansão dos Alcântara, sempre com o coração apertado ao deixar Anselmo. Ela temia que ele pudesse se sentir abandonado ou que sua memória voltasse de repente e ele simplesmente desaparecesse. Mas, ao mesmo tempo, precisava do emprego mais do que nunca, agora com mais uma boca para alimentar, mesmo que temporariamente. Anselmo, ou Anjo, como todos passaram a chamá-lo carinhosamente, mostrava-se um homem surpreendentemente adaptável. Nos primeiros dias passou muito tempo em silêncio, observando tudo ao seu redor, tentando encontrar alguma familiaridade no mundo. A simplicidade da casa de Débora, o cheiro de comida caseira, o barulho de Pedrinho jogando bola no quintal de terra, tudo era novo para ele, mas de alguma forma não desagradável. Ele ajudava Dona Carmen com pequenas tarefas na cozinha, mostrando uma inesperada habilidade em descascar legumes ou organizar os potes de mantimentos. Conversava com Pedrinho sobre futebol, ouvindo atentamente os sonhos do menino de se tornar um grande jogador, e até arriscava alguns passes com ele no quintal, apesar de sua falta de jeito inicial. Débora o observava nesses momentos. Havia uma gentileza nele, uma paciência que ela não esperaria de um homem que, por suas roupas e postura, claramente pertencia a um mundo de privilégios. Ele não reclamava da comida simples, nem do desconforto do sofá onde dormia. Parecia contente, ou talvez apenas resignado. Uma tarde, Débora voltou do trabalho e o encontrou no pequeno jardim da frente, tentando consertar o portãozinho azul que estava com a dobradiça solta. Ele tinha encontrado algumas ferramentas velhas de seu falecido pai em um caixote e, com uma concentração surpreendente, tentava alinhar a madeira. "O que está fazendo?" ela perguntou, surpresa e um pouco divertida. Ele se virou, o rosto sujo de graxa, mas com um sorriso satisfeito. "Este portão estava me dando nos nervos, rangendo toda vez. Pensei em tentar consertá-lo." Ele apontou para a dobradiça. "Acho que só preciso de um parafuso um pouco mais comprido." Débora riu. "Você consertando um portão? Quem diria?" Ele deu de ombros, o sorriso se alargando. "Estou descobrindo talentos ocultos." Havia uma leveza nele que ela não vira antes. A amnésia, por mais terrível que fosse, parecia tê-lo libertado de algum fardo invisível. "Deixe-me ver." Débora se aproximou, e por um momento seus braços se roçaram enquanto examinavam o portão. Um arrepio percorreu a pele dela. Ele cheirava a suor e esforço, um cheiro honesto, muito diferente do perfume caro que ele exalava quando o encontrou. E, estranhamente, ela gostou. "Acho que tenho alguns parafusos na caixa de costura da mamãe. Podem servir", disse ela, afastando-se um pouco para disfarçar a súbita aceleração de seu coração. Naquela noite, depois do jantar simples de arroz, feijão e ovos fritos, que Anselmo comeu com um prazer que a surpreendeu, eles se sentaram na varanda dos fundos, observando as estrelas. Pedrinho já dormia e Dona Carmen lia sua Bíblia na sala. "Sabe, Débora", começou Anselmo, a voz pensativa, "é estranho. Eu deveria estar apavorado, completamente perdido, e uma parte de mim está. Mas, aqui, com vocês, eu sinto uma paz que não sei explicar." Ele olhou para ela, seus olhos azuis brilhando na penumbra. "É como se ao perder minhas memórias eu tivesse ganhado algo em troca." Débora sentiu o coração aquecer com suas palavras. "Talvez você precisasse dessa pausa, dessa desconexão." "Talvez", ele anuiu. "A vida que eu tinha antes, seja ela qual for, não me parece fazer falta agora." O que é assustador, não acha? Não sentir falta do próprio passado? "Talvez o seu presente esteja se tornando mais importante", ela sugeriu baixinho. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Débora podia sentir a presença dele ao seu lado, a calma que emanava dele. Começava a se acostumar demais com aquela presença, e isso a assustava. E se ele se lembrasse de tudo?
E se ele fosse casado, tivesse filhos, uma vida inteira esperando por ele, ela seria apenas uma nota de rodapé em sua história, a faxineira que o acolheu por alguns dias. Você tem sido tão boa para mim, Débora, ele disse de repente, quebrando o silêncio. Você, sua mãe, Pedrinho, por quê? Eu sou um estranho. Ela deu de ombros um sorriso tímido nos lábios. Minha mãe sempre diz que a gente deve ajudar quem precisa. E você precisava de ajuda. Ela olhou para as próprias mãos. Além disso, você tem bons olhos. Ele riu um som agradável e contido. Bons olhos? Sim. Apesar de toda a confusão, dá para ver que você é uma boa pessoa lá no fundo. Anselmo ponderou as palavras dela. Eu espero que sim. Espero que, quando eu me lembrar quem sou, essa boa pessoa não desapareça. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Débora profundamente. Ela queria dizer a ele que não importava quem ele fora antes. O homem que ela estava conhecendo agora, o anjo, que consertava portões e ria das piadas de Pedrinho, era alguém especial. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, apenas sorriu. Nos dias que se seguiram, pequenos flashes começaram a atormentar Anselmo. Imagens desconexas, sem som ou contexto, um arranha-céu espelhado, o interior luxuoso de um carro, o rosto de uma mulher loira com um sorriso frio, a sensação de assinar documentos importantes. Eram como fragmentos de um filme que ele não conseguia montar. Ele não contava a Débora sobre esses flashes, temendo assustá-la ou pior, temendo que essas memórias o levassem para longe da paz que encontrara. Ele também começou a notar Débora de uma forma diferente. Observava a maneira como ela cuidava da mãe com tanta dedicação, a paciência com que ajudava Pedrinho com o dever de casa, a forma como seu rosto se iluminava quando sorria. Via a beleza em sua simplicidade, a força em sua gentileza, e sem perceber, seu coração livre das amarras de um passado esquecido, começava a se sentir inexplicavelmente atraído por ela. Uma noite, Pedrinho teve febre alta. Dona Carmen estava aflita, e Débora não sabia mais o que fazer para baixar a temperatura do irmão. Anselmo, vendo o desespero delas, agiu com uma calma e eficiência surpreendentes. Lembrou-se, de onde não sabia, de compressas frias em pontos estratégicos e de manter o menino hidratado. Passou a noite ao lado da cama de Pedrinho, monitorando a febre, enquanto Débora, exausta, cochilava em uma cadeira ao lado. Quando o dia amanheceu, a febre havia cedido. Pedrinho dormia tranquilamente. Débora acordou e viu Anselmo observando o menino com uma ternura que a emocionou. Obrigada, ela sussurrou a voz rouca de sono e preocupação. Você foi incrível. Ele se virou para ela e seus olhos se encontraram. Havia cansaço nos dele, mas também algo mais, uma conexão silenciosa que se fortalecera durante a longa noite de vigília. Ele é um bom garoto, disse Anselmo. Fico feliz em poder ajudar. Naquele momento, sob a luz suave da manhã, com a preocupação da noite anterior ainda pairando no ar, Débora sentiu algo mudar dentro dela. O sentimento de compaixão e gratidão que nutria por Anselmo começou a se transformar em algo mais profundo, mais perigoso, mais doce. Ela estava se afeiçoando àquele homem misterioso, àquele anjo que caíra em sua vida de forma tão inesperada, e por mais que tentasse negar, uma parte dela torcia para que suas memórias demorassem um pouco mais a voltar. As semanas seguintes se desdobraram com a suavidade de uma aquarela, pintando um novo cenário na vida de Débora e Anselmo. A presença dele na pequena casa já não era uma novidade alarmante, mas uma constante reconfortante. Pedrinho o idolatrava, vendo nele uma figura masculina forte e gentil, algo que sentia falta desde a morte prematura do pai. Dona Carmen, com sua intuição maternal, percebia a crescente afeição entre a filha e o anjo, e embora se preocupasse com o futuro incerto, não podia negar a felicidade que via nos olhos de Débora, um brilho que há muito não presenciava. Anselmo, por sua vez, parecia florescer naquele ambiente de simplicidade e afeto genuíno. A angústia inicial da perda de memória, embora ainda presente em momentos de introspecção, era frequentemente substituída por uma serenidade que ele nunca soube que poderia existir. Ele ria com mais facilidade, suas feições antes tensas e indecifráveis agora eram mais expressivas e abertas.
Descobriu um prazer inesperado em atividades mundanas. Ajudar Débora a carregar as compras da feira, ler histórias para Pedrinho antes de dormir, ou simplesmente sentar-se na varanda com Dona Carmen, ouvindo suas reminiscências. Os flashes de seu passado continuavam a surgir, esporádicos e frustrantes. Eram como peças de um quebra-cabeça complexo, do qual ele não possuía a imagem de referência. Um escritório luxuoso com vista panorâmica, para uma cidade grande, a sensação de poder ao discursar para uma plateia, o rosto de um homem mais velho, de semblante severo, que lhe causava um desconforto inexplicável, e a mulher loira, sempre ela, com seu sorriso enigmático. Ele tentava encaixar essas imagens, dar-lhes um sentido, mas elas se esvaíam como fumaça. Uma tarde, enquanto Débora lavava roupa no tanque do quintal, cantarolando uma melodia alegre, Anselmo se aproximou. Ele a observou por um momento, a forma como os músculos de seus braços se moviam com o esforço, os fios de cabelo que escapavam de seu coque simples e roçavam seu pescoço úmido de suor. Uma ternura imensa o invadiu. "Precisa de ajuda?" Ele ofereceu, a voz suave. Débora se virou surpresa. Um sorriso iluminou seu rosto cansado. "Ah, oi. Estou quase acabando. É só essa pilha de lençóis." Ele pegou um dos lençóis molhados e juntos começaram a torcê-lo. Suas mãos se tocaram, e uma corrente elétrica pareceu percorrer ambos. Olharam-se, e o mundo ao redor pareceu silenciar por um instante. Os olhos azuis de Anselmo encontraram os castanhos de Débora, e neles havia uma pergunta silenciosa, uma emoção que ambos hesitavam em nomear. Você parece mais feliz ultimamente, Débora," ele comentou, quebrando o feitiço, mas sem desviar o olhar. Ela corou levemente. "A vida tem sido mais leve." E era verdade. A presença dele, apesar da incerteza, trouxera uma nova dinâmica para a casa, uma sensação de equipe, de compartilhamento. "Fico feliz em ouvir isso," ele disse, e o sorriso que lhe deu foi tão caloroso que Débora sentiu o coração dar um salto. Os momentos de proximidade se tornaram mais frequentes, mais carregados de significado. Um toque casual que se prolongava mais do que o necessário, olhares que se encontravam e se demoravam, conversas noite adentro na varanda, compartilhando sonhos e medos sob o manto estrelado. Débora se pegava admirando a força tranquila de Anselmo, sua inteligência perspicaz que se revelava em suas observações sobre o mundo, mesmo sem suas memórias. Ele, por sua vez, era cativado pela bondade inata de Débora, sua resiliência diante das dificuldades, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples. Certo sábado, Pedrinho tinha um jogo importante pela escolinha de futebol. Ele estava ansioso e Débora e Dona Carmen faziam o possível para encorajá-lo. Anselmo, para surpresa de todos, ofereceu-se para acompanhá-los. "Eu gostaria de vê-lo jogar", disse ele, com um entusiasmo que contagiou o menino. No campinho de terra batida, sob o sol forte da manhã, Pedrinho jogou com garra, marcando o gol da vitória no último minuto. A comemoração foi eufórica. Débora e Dona Carmen aplaudiam e gritavam, e Anselmo, ao lado delas, sentiu uma alegria pura e genuína que há muito não experimentava, ou talvez nunca tivesse experimentado com tanta intensidade. Na volta para casa, Pedrinho tagarelava sem parar sobre o jogo, segurando a pequena medalha de participação como se fosse o maior dos troféus. Débora caminhava ao lado de Anselmo, seus ombros roçando ocasionalmente. "Obrigada por ter vindo", ela disse baixinho. "Significou muito para o Pedrinho, e para mim também." Anselmo olhou para ela, e a emoção do momento, a felicidade estampada no rosto dela, a luz do sol em seus cabelos, tudo pareceu conspirar para tornar aquele instante inesquecível. Ele sentiu um impulso, uma necessidade premente de expressar o que estava crescendo em seu peito. "Débora", ele começou, parando de andar. Ela parou também, olhando para ele com expectativa. Eu sei que minha situação é complicada. Eu não sei quem sou, de onde vim, o que o futuro me reserva. Mas há uma coisa que eu sei, uma coisa que se tornou clara para mim nas últimas semanas." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Com uma delicadeza hesitante, levou a mão ao rosto dela,
acariciando sua bochecha com o polegar. Débora prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. Eu acho que estou me apaixonando por você, Débora. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma sinceridade que a desarmou completamente. Lágrimas brotaram nos olhos de Débora, lágrimas de surpresa, de medo, de uma felicidade avassaladora. Anselmo, ela sussurrou, o nome dele soando como uma prece em seus lábios. Ele sorriu, um sorriso terno e um pouco inseguro. Eu sei que é loucura, mas é o que eu sinto. Você me mostrou o que é bondade, o que é ter um lar de verdade. Você me fez sentir vivo. Antes que Débora pudesse responder, antes que pudesse processar a avalanche de emoções que a invadia, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave a princípio, hesitante, quase reverente, mas logo se aprofundou, carregado de toda a emoção contida, de todo o anseio silencioso que ambos vinham nutrindo. Débora correspondeu com a mesma intensidade, seus braços envolvendo o pescoço dele, entregando-se àquele momento mágico e inesperado. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles, o calor de seus corpos, o sabor de seus lábios, a promessa silenciosa de um amor que nascia contra todas as probabilidades. Quando se afastaram, ofegantes, olharam-se nos olhos. Não eram mais apenas o milionário desmemoriado e a faxineira inocente. Eram um homem e uma mulher que haviam encontrado um no outro um refúgio, uma esperança, um amor. Eu também sinto algo muito forte por você, Anselmo, confessou Débora, a voz trêmula. A felicidade que inundou o rosto dele foi radiante. Ele a abraçou com força e ela se aninhou em seus braços, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo completa e segura. No entanto, enquanto o amor florescia na pequena casa de Débora, as sombras do passado de Anselmo começavam a se agitar, ameaçando a frágil felicidade que haviam construído. Em um escritório luxuoso no centro da cidade, um homem chamado Ricardo Vilas, braço direito e advogado da família Medeiros, estava cada vez mais preocupado com o desaparecimento de Anselmo. Já se passavam semanas desde que Anselmo saíra para uma viagem de negócios e simplesmente sumira do mapa. Seu carro fora encontrado abandonado em uma estrada secundária com sinais de um pequeno acidente, mas nenhum vestígio dele. A polícia investigava, mas sem sucesso. A pressão da família Medeiros, especialmente do patriarca, o austero coronel Horácio Medeiros, era imensa. Horácio não era apenas um empresário implacável, mas também um homem controlador que via Anselmo mais como um herdeiro de seu império do que como um filho. Havia também Verônica Bittencourt, a noiva de Anselmo, uma socialite ambiciosa e calculista, mais interessada na fortuna e no status dos Medeiros do que no próprio Anselmo. Verônica, embora publicamente demonstrasse desespero, secretamente começava a traçar seus próprios planos, caso Anselmo não reaparecesse. Ricardo, no entanto, era um dos poucos que genuinamente se preocupava com o bem-estar de Anselmo. Eram amigos de infância, apesar das diferenças sociais e do temperamento difícil de Anselmo antes do desaparecimento. Determinado a encontrá-lo, Ricardo contratara investigadores particulares, além da busca policial. Um desses investigadores, um homem discreto e eficiente chamado Barros, seguia uma pista tênue. Um cartão de crédito corporativo de Anselmo havia sido usado para uma pequena compra online, rastreada até um provedor de internet em um bairro periférico. A compra era insignificante, alguns parafusos e uma broca específica, mas era a primeira movimentação financeira desde o sumiço. Barros começou a circular pelo bairro, mostrando discretamente uma foto de Anselmo. Ninguém parecia reconhecê-lo. Até que um dia, ao parar em uma pequena mercearia para comprar água, mostrou a foto ao dono, um senhor simpático e falador. Este homem, disse o dono da mercearia, franzindo a testa. Acho que já o vi por aqui. Sim, ele costuma vir com uma moça. Débora, a filha da dona Carmen. Gente boa. Ele parece um pouco diferente na foto, mas sério. Mas os olhos azuis são inconfundíveis. O investigador sentiu o sangue gelar. Débora, quem era ela? E por que Anselmo Medeiros, o magnata desaparecido,
estaria vivendo em um bairro humilde com uma desconhecida. Enquanto isso, na casa de Débora, o amor recém-declarado entre ela e Anselmo criava uma atmosfera de magia e cumplicidade. Eles tentavam manter a discrição na frente de Dona Carmen e Pedrinho, mas os olhares trocados, os sorrisos secretos, a maneira como suas mãos se buscavam instintivamente, tudo denunciava o sentimento que os unia. Uma noite, após Pedrinho e Dona Carmen terem se recolhido, Débora encontrou Anselmo na cozinha, pensativo, olhando para a pequena foto 3x4 de si mesmo que ela havia tirado para tentar fazer um documento provisório na delegacia do bairro. Algo que ainda não tivera coragem de fazer, temendo as consequências. "No que está pensando?" ela perguntou suavemente, abraçando-o por trás. Ele se virou, envolvendo-a em seus braços. "Estava pensando em como minha vida mudou, em como você mudou minha vida." Ele beijou o topo da cabeça dela. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, Débora, mas eu quero enfrentar esse futuro com você." "Eu também," ela respondeu, a voz embargada, mas uma pequena nuvem de preocupação pairava em seu coração. E se as memórias dele voltassem? E se o homem que ele era antes não quisesse nada com ela, com a vida simples que ela podia oferecer? Anselmo pareceu sentir sua apreensão. "Não tenha medo, meu amor. O que quer que eu tenha sido antes, o homem que sou hoje te ama. E é isso que importa." Suas palavras eram um bálsamo para a alma dela. Mas desconhecidos para eles, o passado de Anselmo estava cada vez mais perto, e a chegada de Ricardo Vilas ao bairro traria consigo uma tempestade que ameaçaria destruir o paraíso que haviam construído em meio ao esquecimento. O investigador Barros já havia localizado a rua e, de longe, observava a pequena casa azul com o portãozinho recém-consertado, esperando o momento certo para agir. A felicidade de Débora e Anselmo, embora intensa e verdadeira, pairava sobre um abismo de incertezas. Eles viviam seus dias em uma bolha de amor e simplicidade, adiando o inevitável confronto com o passado desconhecido dele. As noites eram preenchidas com conversas sussurradas, sonhos compartilhados e a descoberta mútua de seus corpos e almas. Anselmo, o homem que perdera a memória, encontrava em Débora não apenas uma amante, mas uma confidente, uma âncora em seu mundo sem referências. Débora, por sua vez, via em Anselmo a personificação de um amor que ela jamais pensou ser possível, um amor que transcendia as barreiras sociais e as dificuldades da vida. No entanto, a realidade, como uma sombra persistente, estava prestes a alcançá-los. O investigador Barros, após dias de vigilância discreta, finalmente confirmou que o homem que vivia na casa de Débora era, de fato, Anselmo Medeiros. A semelhança era inegável, apesar da aparência mais relaxada, das roupas simples e do ar sereno que ele agora exibia. Tão diferente do semblante tenso e imperioso que Barros conhecia das fotos de Anselmo, o magnata. Barros contatou Ricardo Vilas imediatamente. "Encontrei o Dr. Ricardo. Anselmo Medeiros está vivo e parece diferente." Ricardo sentiu um misto de alívio e apreensão. "Diferente como? Ele está bem ferido?" "Ele parece bem fisicamente, sem ferimentos aparentes, além de um curativo antigo na testa que já cicatrizou. Mas está vivendo em uma casa muito simples, em um bairro periférico, com uma moça e a família dela. Pelo que observei, parece ter perdido a memória. Ele age como se não soubesse quem é. Amnésia." A palavra ecoou na mente de Ricardo. Isso explicaria muita coisa, mas também complicaria tudo. "Onde ele está, Barros? Preciso ir até ele imediatamente." Enquanto Ricardo se preparava para ir ao encontro de Anselmo, na pequena casa azul, a vida seguia seu curso aparentemente tranquilo. Era uma manhã de domingo e Débora preparava um bolo de cenoura, o favorito de Pedrinho, enquanto Anselmo lia o jornal na mesa da cozinha. Um hábito que ele desenvolvera, talvez na tentativa de encontrar alguma conexão com o mundo exterior, alguma notícia que lhe soasse familiar. De repente, Anselmo largou o jornal, a mão apertando a têmpora. Uma expressão de dor aguda contraiu seu rosto. "Anselmo, o que foi? Você está bem?" Débora correu para o seu lado, a preocupação estampada em seus olhos. Ele fechou os olhos com força, como se tentasse bloquear uma imagem dolorosa. "Minha cabeça está latejando e
Eu vi alguma coisa. Um lugar, um escritório, muito alto. Sua voz era tensa. Débora segurou a mão dele. Calma, respira fundo. São aqueles flashes de novo? Sim, mas este foi mais forte, mais nítido. Ele abriu os olhos e neles havia um brilho de reconhecimento, misturado com pânico. Eu acho que trabalhava lá. Era meu escritório. O coração de Débora afundou. As memórias estavam voltando. Uma parte dela, egoisticamente, queria que elas permanecessem adormecidas para sempre. Mas ela sabia que não podia ser assim. Ele tinha uma vida, um passado, e ela não tinha o direito de mantê-lo longe disso. Isso é bom, não é? Ela tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você está se lembrando. Antes que Anselmo pudesse responder, batidas firmes soaram na porta da frente. Eram batidas de alguém que não estava acostumado a pedir licença, alguém com autoridade. Débora e Anselmo se entreolharam, um mau pressentimento pairando no ar. Dona Carmen, que estava na sala, foi atender. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem alto, bem vestido, com um ar sério e um olhar penetrante. Era Ricardo Vilas. Bom dia, senhora. Eu procuro por Anselmo Medeiros, disse Ricardo, a voz firme, mas educada. Seus olhos passaram por Dona Carmen e se fixaram em Anselmo, que aparecera na soleira da porta da cozinha, ao lado de Débora. Ao ver Ricardo, algo estalou na mente de Anselmo. O rosto daquele homem era dolorosamente familiar. Uma avalanche de imagens, nomes e sensações o atingiu com a força de um maremoto. Ricardo, seu amigo, seu advogado, Medeiros, seu sobrenome, o império de seu pai, Verônica, sua noiva. A vida que ele havia esquecido retornou de chofre, caótica e avassaladora. Ele cambaleou, levando a mão à cabeça, a dor agora insuportável. Ricardo? Ele murmurou, a voz rouca, a confusão de antes dando lugar a um espanto atordoado. Anselmo, graças a Deus você está vivo. Ricardo avançou, mas parou ao ver o estado de Anselmo e a presença de Débora ao seu lado, a mão dela firmemente entrelaçada na dele. Débora sentiu o aperto de Anselmo em sua mão vacilar. Viu o reconhecimento nos olhos dele, mas também uma nova angústia, uma distância que não existia momentos antes. O homem que ela amava estava ali, mas ao mesmo tempo parecia estar se esvaindo, sendo puxado de volta para um mundo do qual ela não fazia parte. Quem são vocês? Perguntou Dona Carmen, assustada com a tensão no ambiente. Pedrinho apareceu, curioso e amedrontado. Eu sou Ricardo Vilas, advogado e amigo de Anselmo, explicou ele, tentando manter a calma. Anselmo, você se lembra de mim? Você se lembra de quem você é? Anselmo assentiu lentamente, o olhar perdido, vagando entre Ricardo e Débora. As lembranças vinham em turbilhão, reuniões de negócios, viagens internacionais, discussões com o pai, os planos de casamento com Verônica, um casamento arranjado, mais uma aliança de negócios do que um ato de amor, e em meio a tudo isso, a sensação constante de pressão, de solidão, de viver uma vida que não era verdadeiramente sua. Eu me lembro, disse ele a voz fraca. Eu sou Anselmo Medeiros. O nome soou estranho em seus próprios lábios, como se pertencesse a outra pessoa. O anjo que Débora conhecera, o homem simples que encontrava alegria em consertar portões e jogar bola com Pedrinho, parecia estar se dissolvendo, dando lugar ao empresário frio e calculista que ele fora, ou que pensava que fora. Débora sentiu o coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Ele se lembrava. E no turbilhão de suas memórias recém-recuperadas, ela via o abismo que os separava. Ele era Anselmo Medeiros, um milionário, um homem de outro mundo. E ela era apenas Débora, a faxineira. Anselmo, precisamos conversar. Sua família está desesperada. Seu pai, Verônica... Começou Ricardo, mas Anselmo o interrompeu. Verônica. Ele repetiu o nome, e uma sombra passou por seus olhos. A lembrança de sua noiva não lhe trouxe alegria, mas uma sensação de dever, de obrigação. Ele olhou para Débora, e a dor em seus olhos era quase insuportável. Viu o medo e a tristeza no rosto dela e sentiu uma pontada de desespero. Como poderia conciliar as duas vidas, os dois homens que ele era, o Anselmo do passado
E o anjo que aprendera a amar e ser amado por aquela mulher extraordinária. Débora. Ele começou, mas não sabia o que dizer. As palavras pareciam inadequadas, insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que o consumia. Você se lembrou de tudo? Ela perguntou a voz embargada, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Ele assentiu, incapaz de encará-la. Sim, o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas, de corações partidos. Dona Carmen, percebendo a gravidade da situação, levou Pedrinho para o quarto, protegendo-o da dor que emanava dos adultos. Ricardo, embora aliviado por ter encontrado Anselmo, sentia a complexidade da situação. Ele via a conexão entre Anselmo e Débora, a forma como se olhavam, a dor da separação iminente. Anselmo, precisamos ir. Há muitas coisas para resolver. Sua empresa, sua família, insistiu Ricardo, mais gentilmente desta vez. Anselmo olhou para suas mãos, as mãos que haviam segurado as de Débora com tanto carinho, que haviam aprendido a fazer pequenos concertos, que haviam se sentido úteis de uma forma que o dinheiro nunca proporcionara. E então olhou para Débora, para o rosto banhado em lágrimas silenciosas, para os olhos que o haviam acolhido com tanta bondade e amor. Ele sabia o que precisava fazer, o que esperavam dele. Precisava voltar para sua vida, para suas responsabilidades. Mas a ideia de deixar Débora, de abandonar aquela paz que encontrara ao lado dela, era como arrancar uma parte de si mesmo. Eu preciso de um momento, disse ele, a voz embargada. Virou-se para Débora, segurando suas mãos com força. Débora, nada do que vivemos aqui foi mentira. O que eu sinto por você é real. Mas você tem que ir, não é? Ela disse, a voz quebrada. Você tem uma vida, uma noiva. A palavra noiva atingiu Anselmo como um soco. Verônica. Ele mal se lembrava de seu rosto com clareza, mas a obrigação associada a ela era palpável. Eu não sei, Débora. Está tudo tão confuso. Ele queria prometer que voltaria, que daria um jeito. Mas como poderia? O mundo dele era tão diferente do dela. Seria justo arrastá-la para a complexidade e a frieza de sua vida pregressa? Ricardo pigarreou, lembrando-os de sua presença. Anselmo. O carro está esperando. Anselmo fechou os olhos por um instante, reunindo as forças. Abriu-os e olhou para Débora, uma despedida silenciosa em seus olhos. Eu preciso ir. Mas eu não vou te esquecer. Nunca. Ele se inclinou e depositou um beijo suave em sua testa. Um beijo que carregava o peso de uma despedida dolorosa. Depois virou-se e, sem olhar para trás, acompanhou Ricardo para fora da pequena casa azul, deixando para trás um rastro de sonhos desfeitos e um coração partido. Débora ficou ali, paralisada, observando-o se afastar. As lágrimas que ela tanto segurara agora corriam livremente por seu rosto. O anjo que ela amava se fora, e em seu lugar estava Anselmo Medeiros, um homem que pertencia a um mundo onde ela não cabia. A dor era lancinante, uma ferida aberta em sua alma. Dona Carmen voltou para a sala e abraçou a filha com força. Chore, minha filha. Chore tudo o que tiver que chorar. Vai doer, mas vai passar. Mas Débora não tinha certeza se aquela dor passaria algum dia. O amor que ela sentira por Anselmo fora tão intenso, tão transformador, que parecia impossível imaginar a vida sem ele. Em poucas semanas, ele havia se tornado o centro de seu universo. E agora, esse universo estava em ruínas. No carro a caminho da mansão dos Medeiros, Anselmo permanecia em silêncio, o olhar perdido na paisagem que passava veloz pela janela. As memórias de sua vida antiga se misturavam com as lembranças recentes e vívidas da casa de Débora, do sorriso dela, do cheiro de bolo de cenoura, da risada de Pedrinho. Sentia-se dividido, fragmentado. Ricardo o observava com preocupação. Você está bem, Anselmo? Sei que é muita coisa para processar. Eu não sei o que estou sentindo, Ricardo, respondeu Anselmo, a voz rouca. É como se eu tivesse vivido duas vidas. E agora, não sei a qual delas eu pertenço. Ele pensou no broche com as iniciais AM, que Débora encontrara. Anselmo Medeiros. Era quem ele era. Mas o homem que ele se tornara naqueles dias de esquecimento, o homem que amara Débora com tanta pureza, esse homem parecia mais real, mais verdadeiro.
Ao chegarem à imponente mansão dos Medeiros, um palácio frio e suntuoso, Anselmo sentiu um calafrio. Aquela era sua casa, mas não parecia um lar. Criados apressados, o olhar inquisidor de seu pai, a presença calculista de Verônica, tudo aquilo o sufocava. A notícia de seu retorno se espalhou rapidamente. Seu pai, o coronel Horácio, recebeu-o com uma frieza controlada, mais interessado em saber onde ele estivera e como aquilo afetaria os negócios do que em seu bem-estar. Verônica, por sua vez, encenou uma alegria efusiva, abraçando-o com uma possessividade que o repeliu. "Meu amor, eu sabia que você voltaria para mim", ela exclamou, os olhos brilhando com triunfo. Anselmo sentiu um nó na garganta. Olhou para o luxo ao seu redor, para as pessoas que o cercavam, e sentiu uma solidão imensa. Seu coração, sua alma, haviam ficado para trás, na pequena casa azul, com a faxineira de olhos bondosos que lhe ensinara o verdadeiro significado do amor e da felicidade. Mas como poderia ele, Anselmo Medeiros, o herdeiro de um império, escolher uma vida simples ao lado de uma mulher humilde, desafiando todas as expectativas e convenções de seu mundo? A batalha interna apenas começava. Os dias que se seguiram ao retorno de Anselmo à mansão dos Medeiros foram um turbilhão de reencontros forçados, reuniões de negócios urgentes e a constante pressão de retomar a vida que ele havia esquecido e que agora recordava com um misto de estranheza e desconforto. O luxo opulento que o cercava parecia frio e vazio em comparação com o calor simples e acolhedor da casa de Débora. Os jantares formais, as conversas sobre finanças e poder, o sorriso calculado de Verônica, tudo isso o sufocava, fazendo-o ansiar pela sinceridade e pelo afeto genuíno que encontrara em seu refúgio temporário. A memória de Débora era uma presença constante em seus pensamentos. O sorriso dela, a doçura de seus beijos, a maneira como seus olhos castanhos brilhavam com bondade, essas lembranças eram como um farol em meio à escuridão de sua antiga, nova vida. Ele se pegava revivendo cada momento que passara com ela, com Dona Carmen e Pedrinho, e a saudade apertava seu peito de forma dolorosa. O anjo que ele fora naqueles dias não era uma persona esquecida. Ele percebia agora a versão mais verdadeira de si mesmo, uma versão que fora soterrada por anos de expectativas e obrigações. Seu pai, o coronel Horácio Medeiros, não lhe dava trégua. Queria que Anselmo reassumisse imediatamente todas as suas responsabilidades nas empresas da família, que apressasse o casamento com Verônica Bittencourt para solidificar alianças e calar os boatos sobre seu desaparecimento. Horácio era um homem pragmático, para quem sentimentos eram fraquezas e o amor, uma moeda de troca irrelevante no grande jogo dos negócios. "Você teve suas férias inexplicáveis, Anselmo", disse o coronel em uma conversa ríspida no suntuoso escritório da mansão. "Agora é hora de voltar à realidade. O nome Medeiros precisa ser respeitado, e seu casamento com Verônica é crucial para isso." Anselmo ouvia o pai, mas sua mente estava em outro lugar. A realidade de que Horácio falava parecia-lhe cada vez mais artificial, mais distante de seus verdadeiros anseios. Verônica, por sua vez, tentava de todas as formas reconquistar o noivo, ou melhor, garantir sua posição como futura senhora Medeiros. Ela organizava jantares, planejava viagens, falava incessantemente sobre os preparativos para o casamento, ignorando a frieza e a distância de Anselmo. Ela percebia que ele estava diferente, mais introspectivo, quase melancólico, mas atribuía isso ao trauma do desaparecimento, acreditando que, com o tempo, ele voltaria a ser o homem ambicioso e focado que ela conhecera, ou que pensava conhecer. Enquanto isso, na pequena casa azul, a ausência de Anselmo era um vazio palpável. Débora tentava seguir em frente, focando no trabalho, nos cuidados com a mãe e com Pedrinho, mas a alegria parecia ter se esvaído de seus dias. Cada canto da casa trazia uma lembrança dele. O portãozinho que ele consertara, o sofá onde dormira, o cheiro de seu perfume que ainda pairava sutilmente no ar. As noites eram as mais difíceis. Ela chorava em silêncio, abraçada ao travesseiro, revivendo o beijo de despedida e as palavras dele. "Eu não vou te esquecer nunca." Dona Carmen e Pedrinho sofriam junto com ela,
cada um à sua maneira. Pedrinho sentia falta do anjo que jogava bola com ele e lhe contava histórias. Dona Carmen preocupava-se com o coração partido da filha, rezando para que ela encontrasse forças para superar aquela dor. Certa noite, Anselmo não conseguiu mais suportar. A pressão, a falsidade, a saudade de Débora, tudo se tornou insuportável. Ele precisava vê-la, precisava saber como ela estava, precisava dela. Sem avisar ninguém, pegou um dos carros da mansão e dirigiu, como que guiado por uma força invisível, de volta ao bairro simples onde encontrara a felicidade. Estacionou o carro a alguns quarteirões da casa de Débora, o coração batendo forte no peito. Caminhou pelas ruas escuras e silenciosas, sentindo uma familiaridade reconfortante. Ao se aproximar da casa azul, viu uma luz acesa na janela da sala. Hesitou por um momento. O que diria a ela? Tinha o direito de reaparecer assim, de talvez reacender esperanças que ele mesmo fora forçado a apagar? Mas a necessidade de vê-la era mais forte. Ele bateu suavemente na porta. Débora, que estava na sala, lendo um livro sem conseguir se concentrar, sentiu o coração dar um salto. Aquelas batidas eram familiares. Com as mãos trêmulas, abriu a porta e deu de cara com Anselmo. Seus olhos se encontraram e o tempo pareceu parar. Ele estava ali, em carne e osso. O homem que ela amava, o homem que partira seu coração. Havia uma angústia no olhar dele, uma vulnerabilidade que ela conhecia bem. Anselmo? Ela sussurrou incrédula. Débora, eu precisava te ver, ele disse, a voz embargada. Ela o deixou entrar, e eles ficaram ali, parados no meio da pequena sala, o silêncio carregado de emoções. Eu não aguento mais, Débora, ele confessou, a voz rompendo-se. Aquela vida não é para mim, não mais. A única coisa real, a única coisa que importa é você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Débora. Mas, e sua família, sua noiva, seu mundo? Meu mundo é onde você estiver, Débora, ele disse, aproximando-se e segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. Eu fui um tolo em pensar que poderia viver sem você. Eu tentei, mas cada dia longe de você era uma tortura. Eu me lembrei quem eu era, sim, mas também me lembrei de quem eu quero ser. E esse homem quer estar ao seu lado. Anselmo, isso é loucura, ela disse, embora seu coração estivesse transbordando de uma alegria hesitante. Seu pai nunca aceitaria. E Verônica, eu não me importo com o que eles pensam ou querem. Ele a interrompeu, a voz firme, decidida. Eu já fiz minhas escolhas. Cancelei o noivado com Verônica. Enfrentei meu pai. Disse a ele que abriria mão de tudo se necessário, mas não abriria mão da minha felicidade. E minha felicidade é você, Débora. Ele a beijou então, um beijo apaixonado, desesperado, cheio de saudade e promessas. Débora se entregou àquele beijo, sentindo todas as suas defesas desmoronarem. Aquele era o Anselmo que ela amava, o anjo que voltara para ela. Eu te amo, Débora, mais do que palavras podem dizer, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu também te amo, Anselmo, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Achei que nunca mais fosse te ver. Naquela noite, eles conversaram por horas. Anselmo contou sobre a difícil decisão de romper com seu passado, sobre a fúria de seu pai e o escândalo que sua atitude causara na alta sociedade. Contou que, embora tivesse aberto mão da presidência das empresas Medeiros, mantivera uma parte de sua herança, o suficiente para recomeçar, para construir uma vida nova nos termos dele. Eu não quero o império do meu pai, Débora. Eu quero uma vida simples, mas real. Uma vida com você, com Dona Carmen, com Pedrinho. Se vocês me aceitarem, claro. Débora sorriu em meio às lágrimas. Como poderíamos não aceitar? O caminho à frente não seria fácil. Haveria preconceito, julgamentos, obstáculos. O coronel Horácio não desistiria tão facilmente de controlar a vida do filho. Verônica, humilhada, certamente buscaria alguma forma de vingança. Mas juntos, Anselmo e Débora sentiam-se fortes o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Nos meses que se seguiram, Anselmo provou que suas palavras eram sinceras. Ele comprou uma casa charmosa, porém modesta, em um bairro tranquilo, não muito longe de onde Débora morava. Era uma casa com um pequeno jardim,
onde Dona Carmen poderia plantar suas flores e Pedrinho teria espaço para jogar bola. Com o capital que lhe restava e sua experiência administrativa, Anselmo abriu um pequeno negócio, uma consultoria para pequenas empresas, algo que lhe dava satisfação e propósito, sem a pressão esmagadora do Império Medeiros. Ele trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para sua nova família. Débora, embora Anselmo insistisse que ela não precisava mais trabalhar como faxineira, decidiu fazer um curso de culinária, seu antigo sonho. Ela queria ter sua própria profissão, seu próprio espaço. Juntos planejavam um futuro onde o amor, o respeito e a simplicidade fossem os pilares. O casamento foi uma cerimônia simples, mas emocionante, realizada no jardim da nova casa. Apenas os amigos mais próximos e a família estavam presentes. Dona Carmen, radiante, via a felicidade da filha. Pedrinho, orgulhoso, foi o pajem que levou as alianças. Ricardo Vilas, que no fundo sempre torcera pela felicidade do amigo, foi o padrinho de Anselmo, selando a reconciliação e o respeito pela decisão dele. Ao trocarem os votos, Anselmo olhou nos olhos de Débora, os mesmos olhos castanhos que o haviam acolhido com tanta bondade quando ele era apenas um homem sem memória. Débora, você me encontrou quando eu estava perdido. Você me deu um lar quando eu não tinha onde ficar. Você me ensinou a amar quando meu coração estava adormecido. Eu prometo te amar, te honrar e te proteger todos os dias da minha vida. Você é meu anjo, meu amor, minha vida. Débora, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, respondeu: Anselmo, você entrou na minha vida como um furacão, virando tudo de cabeça para baixo. Mas no meio da tempestade, eu encontrei o amor mais puro e verdadeiro. Eu prometo ser sua companheira, sua amiga, seu porto seguro. Eu te amo, hoje e para sempre. E assim, o milionário que perdera a memória e fora cuidado pela faxineira inocente, encontrou não apenas suas lembranças, mas também um novo propósito, uma nova identidade, moldada pelo amor e pela simplicidade. Ele aprendera que a verdadeira riqueza não estava nos cofres de um banco ou nos títulos de nobreza, mas no calor de um lar, na sinceridade de um sorriso, na força de um amor que superava todas as barreiras. A vida lhes reservaria outros desafios, é claro. Mas de mãos dadas, Anselmo e Débora estavam prontos para enfrentá-los, construindo dia após dia uma história de amor que provava que, às vezes, perder-se é a melhor maneira de se encontrar. E que o coração, quando fala mais alto, sempre encontra o caminho de volta para casa. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.